E hoje eu tenho a alegria em receber o advogado, especialista em direito tributário, empresarial e econômico, com uma carreira sólida aqui na capital federal, com mais de 21 anos de experiência. Jorge Jäger Amarante. Seja muito bem-vindo, Jorge. Muito obrigado. Gostei que falou o sobrenome aí corretamente, que muita gente confunde, né? Vai Jorge. falar Jäger, fala Jäger, fala de tudo, mas menos de Jäger. Mas a pronúncia é Jäger e vem do austro-alemão, que é caçador em alemão. Caçador. E eu te conheço há bastante tempo e eu nunca tinha perguntado, eu sempre lembrava. Jorge Jäger, eu pensava no Mick Jagger. Todo mundo. Eu, inclusive, hoje, quando eu chego numa recepção, eu já falo Jorge Jäger Amarante, porque senão as pessoas já escrevem errado. Aí depois eu explico se a pessoa me pergunta. É Jäger, não é Jäger. E sempre é brincadeirinha. É o Mick Jagger, é da família. Mas não sou, não. É Jäger com G, enquanto o dele é com 2 Gs. É bem diferente. Considerando já o seu sobrenome, Jäger Amarante, me conta um pouquinho da sua infância, dos seus pais, quem são eles, assim, porque eu sempre imaginei, eu soube que você era do Rio Grande do Sul, achava que você fosse de lá, então conta um pouquinho da sua história. Na verdade, a minha origem ela é bem miscigenada, vamos dizer assim. Eu tenho, por parte de mãe, a família do Rio Grande do Sul, por parte de pai, uma família nordestina, mas que amadureceu e se formou mais no norte, no Pará. Né? Meu pai nasceu no Piauí, mas cresceu no Pará. Minha mãe é do Rio Grande do Sul. Vieram aqui para Brasília, né? E apesar de eu ter vivido a minha infância, boa parte dela também no Rio Grande do Sul, porque minha mãe era de Itamaraty, viajava muito para o exterior, acabava que a gente ficava com a minha avó do Rio Grande do Sul, minha avó materna. Até por isso sou torcedor do Grêmio fanático. E apesar que gosto do Paysandu também do Norte, em respeito ao meu pai, minha família é do Norte. Sim. Porém, meu crescimento todo, minha infância toda, foi no Distrito Federal, né? Aqui mesmo, aqui eu fiz meus amigos, aqui que eu tive a minha história de vida. Então, por todos os efeitos, sou daqui do Distrito Federal. E eu achei interessante na história que envolve seus pais, é que, assim, são 2 extremos do Brasil, são estados com personalidades, a população, assim, que eu já tive contato, tem a personalidade, uma cultura muito forte. Nessa criação, já tinha momento que eles, às vezes, entravam em conflitos. Olha, por incrível que pareça, parece que, assim, os opostos se atraem, isso é bem interessante. Minha mãe é de origem, vamos dizer, berço de ouro. Minha mãe foi filha de o meu avô Ariosto, ele foi deputado estadual, ele foi secretário de Educação, secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, acabou a carreira como conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Minha mãe estudou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois foi para Harvard, estudou em Oxford. Então ela já era uma mulher à frente do seu tempo. À frente do seu tempo, inclusive as irmãs sempre falam que se não fosse por ela, porque ela é a mais velha de 4 irmãs, de 3 irmãs, né? Ela é a 4ª, né? Então são 4 filhas que minha avó teve e ela era a mais velha, então ela quebrou muito tabu, até porque minha avó era aquela descendente de alemã rígida, né? Eu tinha que fazer a minha cama se a moeda quicasse. Eu não quicasse, depois eu quero umas dicas aí para eu passar para o meu filho, para o Gabriel. Como criar a criança ali, bonitinho. Mas o parte do meu pai era diferente. Né, meu pai, ele perdeu o pai dele, meu avô, muito cedo, né? Ele era alfaiate e a minha avó, morando em Belém do Pará, não tinha muitas condições financeiras para poder sustentar ele e o irmão, meu tio Amarante, mas ambos cresceram, foram engraxates, né, tudo, e que se formaram em universidades públicas. Meu tio chegou a virar procurador-geral do BASA lá, lá no Pará, né, depois foi procurador-geral do estado do Amapá, e meu pai virou um grande médico, né, começando aqui a carreira no HFA, onde salvou a vida da minha mãe de uma pneumonia. Nossa. Onde se conheceram. Olha, e dali essa história dá uma novela. E depois eu. E dali sempre foram amigos a vida inteira, mesmo com a separação, que eu ainda era bebê, mas eles foram amicíssimos a vida inteira. Tanto que quando eu fazia besteira, minha mãe chamava meu pai e era ele que vinha colocar os pingos nos is. Eu tentava me esconder embaixo da cama, mas ele sentava e dizia: pode ficar o tempo que você quiser aí, meu filho, mas uma hora você vai sair, vai ser pior. Quanto mais tempo, maior vai ser o castigo. Mas deu certo, sempre foi muito bom. Ambos sempre tiveram muito a contribuir no nosso crescimento. E a cabeça de ambos era muito evoluída para o seu tempo. Que nem você falou assim, minha mãe quebrou tabus, viajou como chefe de liderança de empresários, como Antônio Hermínio de Moraes e tudo mais, e ia para Japão, tudo levando essas comitivas, numa época onde o mundo era machista.
se perguntava em quarto de quem que ele ia ficar, ela dizia, eu não sei no quarto que eles vão ficar, mas o meu é o meu, porque eu que sou a chefe da missão. E o pessoal respeitava, porque isso já estava no DNA dela. Minha mãe falava 7 línguas, né? Nossa. Minha mãe falava 7 línguas fluentemente. E o meu pai, um grande médico, né, pneumologista, tisiologista, especialista na parte de tuberculose, erradicou a tuberculose no Distrito Federal, depois, inclusive, a nível nacional também ajudou nas campanhas contra a tuberculose, chegando a também conseguir excluir essa doença por um período no país. E, inclusive, ele, quando se aposentou como médico, tinha amigos, o Leal, por exemplo, que é o dono do Santa Luzia, Santa Helena, era, né? Até o seu falecimento também já faleceu, era muito amigo dele, e meu pai era fundador do Clube do Choro, boêmio, ia para os barzinhos, ia tocar, e os amigos não queriam que ele fosse embora, né? Aí a gente ia de UTI móvel para casa, que o Leal mandava. E o Leal sempre chamava meu pai para ir para ser sócio dele no hospital, né? Era para ele ser um cara, vamos dizer, ter ficado milionário, mas não quis porque, como ele cresceu como engraxate, estudou em universidade pública, ele era um cara que entendia que ele teria que prestar sempre atendimento à população, de graça, porque isso era o dever dele. Tanto que ele aposenta, ele vai para o meio de aldeias indígenas, né, para cuidar de índios. Olha. Pela OMS, e recebe uma homenagem linda depois que ele falece, da FUNAI e dos índios mesmo em si. Então foi isso até o final da vida de ambos, né, que morreram no mesmo ano. Né? Em 2006, minha mãe falece dia 11 de setembro, meu pai 40 dias depois, logo após o aniversário dele. Mas nos deixaram só bons exemplos, né? Um legado. Só um legado muito bom, que foi a educação, que é onde você não dá o peixe, né? Você ensina a pescar, né? Você pode dar... E ninguém tira isso de você. Isso ninguém tira. Então, nisso é muito bom que a gente teve essa base, e é a base que hoje eu tento dar para o meu filho. Deles. Né? De 14 anos, faz 15 agora, no final do ano, meu filho Felipe, que também é a base que eu tento dar para ele, a educação. Né? O resto você consegue construir. Foi o que você recebeu e é o que você está passando. Exatamente, e acredito que é essa a base que qualquer pessoa se tiver, e qualquer país se tiver, vai ter sucesso. Né? Com educação certeza. E saúde. Com certeza. Mas eu estou observando que da onde surgiu o direito nessa história toda? Porque o seu pai era médico, sua mãe era economista. Economista, que trilhou esse caminho da diplomacia. E você? Você já começou? Você já fez o primeiro vestibular para direito? Como é que foi essa? Na verdade, na época era o primeiro PAS, você só escolhia no final, então era uma coisa meio... Né, eu comecei fazendo a área de saúde na UNB. O PAS, que é aquele programa seriado que a Universidade de Brasília faz. Nem no último ano do segundo grau. Foi o primeiro. Sim. Nem a universidade quase nenhum aceitava. Mas eu fiz, fui bem, mas eu nunca utilizei dele para nada. Né? Na época o que tinha era o PAS. Eu não precisei fazer vestibular para a UNB, eu passei pelo PAS na UNB. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe, que era da área, vamos dizer, não da área de saúde, mas da área de humanas, economia e tudo mais, ela gostava muito de direito e queria muito que eu fizesse, mesmo que eu depois não gostasse. Pelo menos tentasse. Aí, ao mesmo tempo, eu tinha feito o vestibular para direito, né? E fui aprovado, então comecei a fazer os dois ao mesmo tempo. Né? Eu passava foi direito o dia inteiro e saúde. Na área da saúde. Isso, na área da saúde. Os dois, é o que eu falo, na época a forma de escolha era um pouco mais genérica e depois você ia... Você iria especificando conforme as matérias que você iria cursando, os créditos, né? Sim. E... Nesse período, eu fiz 2 anos, né, de UNB junto com direito. Só que aí você podia estagiar a partir do 4º semestre, se não me engano. Quando terminou esse 4º semestre, eu já estava gostando mais de direito, tranquei a UNB e comecei a estagiar. Né? Desde o 4º semestre? Desde o 4º semestre. A partir do 4º semestre, comecei a estagiar num grande escritório de advocacia que tinha na época, que existe até hoje com o nome do Fernando Neves, que é um ex-ministro do TSE também. Mas na época era do Cláudio Lacombe e do Fernando Neves. Se chamava Lacombe Neves Advogados Associados, que era um escritório de 2 ex-ministros do TSE. Né? Na época, inclusive, o Fernando Neves era ministro, né, do TSE. E lá comecei estagiando. E para isso tranquei a UNB, porque a UNB era o dia inteiro de matérias, né? Ainda cursava o curso de Direito também em paralelo e estagiar no... Só se tivesse 3 Jorges. Não, mas eu passava era de 8 às 9h50, de 10 às 11h50 no UNB, aí voltava às 14, 15h50 saía, às 14, 16 horas entrava,
17h50 saía da UNB, 19h10 eu tinha que estar no CEUB. E foi assim durante 2 anos. Aí, para poder estagiar, fora para virar a chavinha, você sair de uma matéria da área de saúde para virar para direito, que no começo é pura sociologia, filosofia. Mas no primeiro grau, como primeiro semestre, matérias biológicas, exatas, como também na matéria de humanas e, vamos dizer, as de letras que sejam vinculadas a humanas, eu não tive tanta dificuldade, não. Só que uma hora você tem que criar gosto por algo e seguir alguma carreira, né? E a minha mãe, por ter feito eu tentar também fazer direito, acabou que me levou à carreira que hoje eu sou apaixonado, exerço há 21 anos, fora o período ainda de estágio, então, vamos lá, 24, 25 anos que eu exerço a profissão, né? E você só estagiou em escritório? Só escritório. Estagiei só num escritório, inclusive, que foi onde eu comecei a advogar, que foi a Lacombe. Após eu começar a advogar lá, eu fui convidado por um amigo meu, o Frederico, né? O Fred, que a gente chama, que já era advogado da Azevedo 7 Advogados. Fui chamado lá para poder substituí-lo, que ele estava saindo para uma outra jornada dele. Hoje ele é procurador do Tocantins, né? Ele já quis indicar o seu nome para sucedê-lo. Aí o Rodrigo Badaró, que é outro nome muito querido, que era o chefe aqui da Azevedo 7 aqui no Distrito Federal, né? Que o Azevedo é do Ordélio Azevedo 7, que é um advogado muito famoso lá de Minas Gerais. E o Rodrigo, inclusive, hoje também já saiu um pouco da advocacia direta. Ele foi conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e agora ele é conselheiro do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça. E é um grande amigo e um grande, vamos dizer, estimulador do que eu fui seguir na carreira. E nessa época ele confiou e me contratou. Ali comecei a lidar com clientes, vamos dizer, de grande porte, né? De portes que eu não lidaria se eu não tivesse começado num grande escritório. Isso traz experiência, traz um know-how muito bom. E dali é que depois de alguns anos, aí você vai divulgando em coisas muito grandes e não achando, pelo menos, que não tem o retorno, vamos dizer, compatível, financeiro com aquilo que você está proporcionando, inclusive, o escritório. Resolvi montar a minha banca, né? Foi em 2009. Mas calma, quando você estava lá na Azevedo 7, você trabalhou mais assim em que áreas do direito? Vamos dizer, principalmente consumirista de início, né? Que é mexer a Credit Card, claro, né? Empresas que têm, vamos dizer, um contencioso muito grande, ou seja, muitos litígios partidários, que a gente chama, né? Que é fazer audiências de conciliação, fazer contestações de várias causas, reclamações de consumidores contra essas empresas, né? Com um segundo momento, eu comecei a lidar mais com construtoras. Então, foi quando eu lidei com a Via Engenharia, com a Caenge, com construtoras aqui de Brasília, que são do ramo, e até de fora daqui de Brasília, né? E isso foi me levando muito a atuar no direito imobiliário. Então, que não é um ramo que seja corriqueiro, que nós encontremos assim, advogados com esse tipo de especialização. Infelizmente, tem muita gente que se acha. Mas, na verdade, não... Mas não é, né? Eu, inclusive, fui da Comissão de Direito Imobiliário da OAB daqui do Distrito Federal. Fui da Comissão de Prerrogativas também. Então, luto muito pelos direitos da nossa categoria. Mas tem muita gente que, vamos dizer... contratualista, em parte, mexe com o civil, mas faz uns contratos tenebrosos, vamos dizer assim, e a gente, no direito imobiliário, tende a ter um pouco mais de especificação, né? A gente tem uma linha um pouco maior. Apesar que não impede, é o que eu falo assim, que nem meu pai, que era médico, né? Pneumologista e zoologista, mas ele era ótimo em diagnósticos. Ele era ótimo também em outras áreas. E ele falava, por exemplo, meu pai criticava muito, com todo respeito a quem pensa em contrário, mas que médico não tem que saber do ossinho, do ossinho, do ossinho, do ossinho. O médico tem que saber sobre tudo e, obviamente, atender melhor em uma área, mas tem que saber. Eu acho que o direito é a mesma coisa. É verdade. O advogado ele tem que saber de todas as matérias, dentro do possível, da sua capacidade, e algumas ele especializa. Mesmo porque a gente tem toda aquela base principiológica que Sim. Conversa com todas as ramificações do direito. E a questão também vem assim, apesar de você ter que saber um pouco de tudo, também você não pode se imiscuir em, eventualmente, pegar coisas que você não vai saber lidar. Então, pegue aquilo que você saiba lidar. Agora você chegou no ponto. Você chegou no Azevedo 7, convidado, sucedeu o seu colega, era novato. Deve ter dado um baita de um frio na barriga.
começar? Sim, claro. E na hora, eu pegava ali e ia atrás Você ia olhando assim, chegava um caso para você ia lá, estudava. Estudava o caso, conversava com colegas. Essa troca é super importante. Esse networking tem que ter. Então, conversava com colegas, perguntava, você já atua numa coisa assim? Você tem algum tipo de modelo de peça que possa auxiliar? Né? Na época não tinha como achar isso na internet. A internet era o princípio do princípio. O processo era físico, né? Não existia Quando processo você ia ao tribunal, de repente tinha que trocar ideia com os assessores, às vezes até com o próprio juiz. Olha, desde o estágio era bater barriga em balcão, que a gente chama. A gente tinha que estar o tempo todo indo no tribunal. Isso que fazia um bom advogado. Eu lembro que eu também estava na faculdade, era assim. Pois é, para protocolar um prazo, eu sempre colocava, né, eu tinha uma planilha de prazo até para os estagiários que trabalhavam para mim, na minha equipe, né? Eu tinha uma planilha de prazo e sempre assim, os prazos eram bem anteriores à data de protocolo, porque precisava eu revisar, precisava ir a protocolo e já aconteceu, por exemplo, de coisas urgentes, você tem que sair correndo e faltar aquele trânsito, falta 10 minutos para fechar o protocolo. Hoje em dia você faz lá pelo sistema e liga, entra por um sistema, entra por uma videoconferência e conversa com alguém. Na época não, você tinha que conseguir protocolar enquanto está aberto o protocolo, para depois, quem sabe, num juiz plantonista, no caso de uma liminar, por exemplo, conseguir resolver. Mas no momento atual, o que você acha que um advogado iniciante, com essa questão toda da inovação tecnológica, ele já não tem... Porque o balcão era difícil, mas, por outro lado, facilitava esse contato humano. Eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que o advogado iniciante tem que ter em mente é que, primeiramente, se ele tiver a oportunidade de começar num grande escritório, vá. Sim. Porque a experiência que ele vai ter ali, provavelmente ele não vai ter tão cedo se ele tentar uma carreira de início solo. É muito difícil. A não ser quando você tem um pai, um tio, alguém que já tem uma base ali que possa te ajudar. Mas, em princípio, se você for iniciar a advocacia, é melhor que primeiro você passe por alguma experiência em algo que já te leve a lidar com causas mais complexas, né? Então, isso que eu acho que o advogado iniciante tem que ter. Segundo ponto é que, sim, até para estagiário ou mesmo advogado, hoje os trabalhos não é mais de bater balcão, mas eles têm que saber como conversar com o assessor, como conversar com o pessoal de secretaria e tentar focar em aprender a lidar com peças, fazer peças de vários tipos. Na nossa época, o estagiário fazia peça de juntada de subestabelecimento e ia fazer carga de processo. Verdade. E saber andamento. Praticamente era isso. Era. Não se trabalhava tanto com peça porque precisava muito aquela pessoa estando na rua para poder resolver aquilo para os advogados que estavam ali fazendo a peça. Sim. Hoje, isso ficou para trás. Então, se a pessoa não quer ou quer entrar no mercado e não quer sair, ele precisa se atualizar mais com a questão da elaboração do conteúdo. Elaborar conteúdo, e não é usar IA, é aprender o conteúdo. Até porque eu também, na época, como não existia essa parte toda informatizada, cansei de chegar no balcão, precisava fazer uma petição, fazer na mão. Escrevia ali em cima, já cansei de pegar processo que tem fazia manual ali na hora, assinava e juntava. E resolvia o problema. E hoje eles não vão ter essa experiência. Então, pelo menos, tentem aprender e assimilar ao máximo o que tiver de conteúdo que eles possam fazer. E tentem aprender, não usem só IA. Não é que o IA ele é inimigo. Você pode usar ele como parceiro, mas ele não pode ser seu substituto. Senão, daqui a pouco, na verdade, você não vai ser nem necessário. Então, e mesmo porque, se você não souber programar a IA, ela pode te dar informações equivocadas. Tem questões que só o olhar humano vai conseguir distinguir uma coisa da outra. Como tem acontecido muito. A IA criar jurisprudência. Exatamente. E tem advogado sendo penalizado por causa disso. Penalizado, e sem falar que mancha seu nome frente às E o nome é o que a gente tem de mais valioso. E não só ao judiciário, aos clientes, à sociedade. E é o que eu falo que uma coisa não contrapõe a outra, entendeu? Porque assim, você pode muito bem pegar na IA, tem ali algumas jurisprudências, vai na fonte. Então, apareceu uma jurisprudência STJ. Vai na fonte e verifica a veracidade. Se é aquele número mesmo, se é aquele termo que tem ali, senão às vezes ela até troca. Troca os termos. Tem que verificar isso com eficiência. Isso é por isso que tem a necessidade de ter um advogado. Senão, a partir daqui a um tempo, não precisa mais de advogado. E faz tudo, faz o pedido para o juiz. Daqui a pouco nem juiz mais vai precisar também. O juiz artificial vai lá e julga com base no que tem ali de precedente que eles entendem. Então, assim, a gente se torna necessário porque a gente precisa exatamente avaliar isso. Para evitar esse tipo de erro, ou até, vamos dizer, não de má fé, mas de mal estrutura da IA em entender o que você está precisando e não criar o que você está precisando. É verdade. Né? Então, nesse aspecto, eu falo que hoje o advogado iniciante, o estagiário, tem que ficar sempre atento a tentar aprender conteúdo, a saber fazer a peça, independentemente das facilidades que a tecnologia traz. Porque bater barriga no balcão, dificilmente ele vai. Né? Uma coisa que eu, conversando nos bastidores um pouco sobre você,
eu vi que você aprende rápido, lê uma coisa com foco e atenção e depois você vai lá e, puf, resolve. Eu queria, assim, que você desse um conselho, assim, com relação à gestão do tempo. A qualidade, porque às vezes a gente fica horas ali fazendo uma coisa, lendo, mas se deixa ser interrompido por N assuntos e acaba não tendo a perspicácia de captar o que o texto está querendo dizer, o cliente está querendo dizer. Eu acho que isso até é uma qualidade sua que eu estou pescando, assim, que você consegue ter esse foco. Eu acho assim, a questão maior é a organização, né? Você, por exemplo, nunca se organize para deixar as coisas para o limite de tempo, né? Organize para você já ter isso amplamente, já ter um prazo razoável para que, caso aconteça um inesperado, você tenha tempo de conseguir resolver. Então, nunca deixe o prazo para a última hora. Segundo ponto que eu acho assim, bastante interessante é a pessoa fazer uma forma que para ela ajude a aprender. Então, por exemplo, eu tenho, vamos dizer sem essa falsa modéstia, mas vou dizer assim, eu consigo assimilar rápido realmente, mas eu tenho a minha forma, eu tenho a minha leitura. Você diagonal, aprende mais lendo, por exemplo? Tem gente que já gosta de leitura, vídeo. Mas, por exemplo, eu não gosto, quando eu vou fazer uma sustentação oral ou vou despachar, eu não gosto de ler nada. Assim, ler na hora, assim, fazer sustentação lendo. Eu faço a leitura, eu crio na minha cabeça uma programação, uma organização de como eu vou falar, e eu chego lá e falo. Exatamente. Isso chama mais atenção. E se você esquecer um ponto, você tem uma série de outros pontos que você estudou e se preparou antes. Então, não tem problema, assim, em tese. Porque, às vezes, assim, com todo respeito, assim, às vezes o magistrado está tirando uma sonequinha, né? Porque já está ali meio cansado, tudo mais. Se você falar de forma, vamos dizer, como se estivesse lendo um livro, não vai prestar a menor atenção. Entediante. Se você fala de uma forma que você chame a atenção, meio teatral, mas sem também exageros, você chama a atenção. E aí, quando você chama a atenção, a pessoa vai começar a notar o que você está falando. E notando o que você está falando, se for algo que você montou bem esse conteúdo, você pode levar um convencimento de um magistrado. Então, o aprendizado, ele vem também muito da sua forma que você vai pegar e organizar na sua cabeça o conhecimento. Você tem uma forma de leitura, ou se você gosta de fazer gráfico, tem gente que gosta de escrever. Mapa eu não mental. Sou muito disso, eu não preciso de escrever. Eu gosto de fazer uma leitura e faço um mapa, exatamente isso. E dali eu vou e falo. Então, cada um tem sua forma de aprender. Mas é importante olhar para isso, olhar qual que é a forma e colocar em prática. Isso. E se organizando. Você se organizar, é o que eu acho principal. Se organize de uma forma que cada um tem a sua, alguns dizem escrever, para que você consiga fazer isso em tempo hábil, para que você não fique ali, vamos dizer, na pressão. E se estiver na pressão, tente pegar, relaxar e soltar aquilo que você tem. Porque se você tiver o conhecimento, você vai conseguir lidar bem no momento que você for pressionado para utilizá-lo. Sim. Então, assim, organizar mentalmente e a forma da questão do conhecimento, a sua forma de aprendizado é importante para que você consiga ter vamos dizer, um bom sucesso naquilo que você vai desempenhar na hora. E você ficou quanto tempo no grande escritório que você já entrou como advogado? Primeiro, assim, se você contabilizar a Lacombe Neves com Azevedo 7, eu fiquei 8, 9 anos, né? Que foi o seu período de maturação. Isso, o período de aprendizagem e de lidar com responsabilidades muito grandes que lhe permite depois ter tranquilidade quando você, por si só, for lidar com causas relevantes. Você já sentiu no momento que eu já lidei com tudo. Por exemplo, eu já lidei com causa onde eu tive uma cliente no começo da carreira que ela tinha um gatil, canil, uma coisa dessa assim. Era canil e gatil ao mesmo tempo. E deixaram um gatinho para cuidado dela e ela tinha no outro lado os Rottweilers. E esse gatinho foi devorado pelos Rottweilers. A dona da gatinha entrou com a nação contra ela e ela era minha cliente. Um pet shop. Aí a gente tinha que analisar o que quer fazer de defesa. Aí eu perguntei, não existe lá, por acaso, algum tipo de ave, de rapina, alguma coisa? E ela apresentou o carcará, que eu falava para Zé Curubu do local, né? Sim. E a gente tentou pegar a foto do carcará lá no local e o gato era um gato de pequeno porte e a alegação de defesa que nós fizemos é que poderia ter sido pego pelo carcará e foi levado e caiu no meio dos Rottweilers. Você tem que criar defesas, você vê causas pequenas e você tenta criar uma tese um esforço para defesa. Como já peguei causas de bilhões e consegui também criar uma tese de defesa, como uma recente que eu tenho, não vou falar em nomes, mas que depois do meu cliente ter praticamente perdido tudo, a gente conseguiu avaliar que ele tinha uma situação de saúde
que permitia uma alegação de incapacidade que pode salvar praticamente todo o patrimônio dele e que tomara que tenha sucesso, mas os primeiros laudos têm saído favoráveis. Então, você vê, tem causas, você vai lidar com causas de tudo que é tipo. E que exigem é importante a experiência que você tem antes, porque quando eu entrei na 027, eu lidei com causas desde pessoa da Credicar que tinha 1.000 e poucos de dívida, até com causas de torres da Claro, que era de 300, 400 mil, com causas de fusão de empresas, que era de bilhões. Então, você lida com tudo e isso te dá uma experiência para quando você sozinho também tiver causas assim, tenha conhecimento para poder lidar. Eu acho que é importante ter essa humildade para trilhar esse caminho, pegando e respeitando desde a pequena causa a grande. Sim, isso é essencial. A ética é a principal. Você tem que cuidar do cliente. Se você não quer pegar porque você acha pequeno, então não pegue. Nem chegue a contratar. Nem aceite, não faça uma oferta. Agora, se você fez uma proposta, pegou, atue da mesma forma com o cliente, que seja o menor possível como o maior que tenha. Por óbvio, o maior vai te exigir maior atenção, tendo em vista até a complexidade e os efeitos que ela tem. Mas nunca deixe de atender também, de forma igualitária, a pessoa que tem uma causa pequena, porque às vezes para ela aquilo é muito importante. Entendeu? Enquanto, às vezes, para outra, a causa é grande, mas para ela não é tão importante. Às vezes, a vida da pessoa, a liberdade ali que está... A vida, a liberdade, um patrimônio que foi herdado, né? Às vezes, quando caso de sucessões, briga entre herdeiros, às vezes, questões que são familiares, num divórcio. Às vezes, a questão é mais pessoal do que patrimonial. Então, essas coisas, assim, são imensuráveis. Querendo ou não, a gente tem que dar atenção, porque para a gente pode parecer só mais uma causa, mas não é. Aquilo ali, para a pessoa, é muito importante. Né? Certo, Jorge. Então, depois desses 9 anos, atuando como um advogado associado, você resolveu dar um passo a mais porque você já estava se sentindo seguro para tanto. Então, você pensou, agora eu vou montar o meu escritório e, inicialmente, você se associou com outro advogado. Ah, sim, meu grande amigo, líder de banda de pagode hoje, do Clima de Montanha, Pedro Henrique Alves da Costa, conhecido como Pedrinho. Tanto que o primeiro nome do escritório foi Egre Alves da Costa, né? Então, eu e ele criamos ali no setor de rádio e TV, criamos nosso primeiro escritório. E ali eu estava tendo filho, mas ele também estava tendo filho, eu estava conseguindo conciliar, ainda que só com o escritório, a manutenção das minhas despesas, só que ele estava num momento mais complicado e ele precisou, dentro de uma empresa que eu levei como cliente, que era a Caenge, precisou ir para o jurídico interno porque ele garantiu uma coisa mais estável. Ele estava precisando no momento, porque é um risco quando você monta o escritório. Né? É um início também. Você não tem mais aquele fixo, né, comum que você tem com ali uma no estrutura. dia a dia. Você está montando a estrutura. Você está montando a estrutura, você está suprindo a estrutura e você tem que ainda suprir a sua própria vida pessoal. Então, isso é bastante... Por isso que eu falo que a pessoa é bom primeiro passar num outro escritório, faz uma reserva, se prepara, ganha conhecimento e aí pode até tentar. E não tenha vergonha também, se um dia tiver um problema, voltar e trabalhar em outros escritórios. Mas se tem um sonho de ter um escritório próprio, como eu tinha e consegui, é importante você saber que vai ter variantes. Assim, tem meses que são ótimos, tem meses que são ruins. Você tem que se moldar com a sua vida financeira, tanto profissional, no que você vai ter de custo do escritório, como na sua vida financeira pessoal, sabendo dessas oscilações que vão ter e que inevitavelmente vão ter. Então, mas depois de um ano, até porque no direito tem uma coisa que é muito interessante, na advocacia, né? Não no direito em si. Mas na advocacia tem uma coisa que é muito interessante. Muito quando você começa, você está plantando uma semente, que daqui a 10, 15 anos é que vão dar os frutos. Que é a questão, por exemplo, sucumbência em muitas causas, o êxito que você contrata. Então, às vezes, vai demorar anos de processo para aquilo vir. Você tem que conseguir clientes, então, às vezes, fixos, que vão te manter aquilo ali, né, durante um período. Às vezes, a pessoa vai com muito no êxito eu vou receber tanto... Ele esquece que ele tem que suprir o escritório durante esse período. Então, ele não pode viver só desse cliente de êxito. Isso é uma coisa que você aprende tendo seu próprio escritório. Mas muito do que você vai plantar lá é o que no futuro você vai colher. E é o principal, é o grosso que vem mesmo na advocacia. Geralmente, depois de alguns anos, e você ter seu próprio escritório. Médio a longo prazo. De médio a longo prazo. E nesse quesito, você tem que fazer um trabalho de gestão. Sim, muito grande. Porque você tem que manter o escritório durante esse período. Como é que foi o seu aprendizado como gestor e advogado? Porque você teve que unir a parte técnica da advocacia, a parte também do advogado em captar os seus clientes, manter um relacionamento com eles e gerir, investir também na estrutura, nos recursos tecnológicos.
É aquilo, assim, primeiro você tem que ter uma carteira de clientes onde você tenha valores fixos que lhe garantam sustentabilidade no período. E, por óbvio, para ter maiores investimentos e tudo mais, quando vem uma coisa grande, porque às vezes, em vez de demorar muitos anos, num acordo você consegue uma boa situação para ambos e você recebe ali um valor. Faça uma reserva, deixe essa reserva para momentos de necessidade e invista sempre em estrutura, porque isso é importante, é um custo-benefício, né? Então, não é um custo desnecessário, ele é importante. Mas até na gestão você tem altos e baixos. Então, às vezes, por exemplo, você está ali com um tipo de padrão, aí você tem um cliente grande que, de repente, você perdeu, porque mudou, vamos dizer, a administração daquela empresa que antes contratava, ela prefere contratar alguém que o novo CEO, o novo presidente, por exemplo, no caso de um sindicato, resolveu contratar. Você vai perder aquele cliente. Então, você tem que estar preparado para isso e saber ir lidando de forma que você vai angariando clientes subsequentemente que vai lhe dar sustentação a isso que você perdeu. É assim, você tem que vir no equilíbrio e ter reserva para, se em algum momento der algum problema, você conseguir sustentar tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E ainda nos investimentos, eu observei que você sempre investiu nos seus conhecimentos intelectuais. Nunca parou. Sim. É uma gama de especializações e você foi mergulhando em vários assuntos, enfrentando. Você já chegou a um momento que você estava um pouco sem pique? Ou então, como que você ia vendo as demandas que chegavam até você, você buscava? Como que você foi buscando essa parte do reconhecimento mais acadêmico? Eu principalmente aproveitei o momento de início de carreira, porque no início da carreira você tem uma coisa um pouco mais estável em termos de horário, né? Então, quando você trabalha para os outros e tudo mais, por exemplo, você geralmente no final do dia você pelo menos sai, a não ser que haja uma exceção, tem uma medida liminar, no começo de carreira teve dias que, mesmo na serviço de 7, eu tive que virar à noite fazendo peça. E ficava o pessoal no escritório, a gente comia pizza lá. E todo mundo fazendo coisas porque tinha que fazer a urgência do cliente, né? Mas, normalmente, você tem pelo menos ali um horário de voltar. Então, nesse período, você consegue investir em outros cursos. Sem falar que quando você pega escritórios, vamos dizer, maiores, eles também têm uma ajuda de custo para isso. Então, isso também contribui, né? Então, além do tempo que você tem ali, você tem esse auxílio financeiro que também ajuda. Então, eu aproveitei muito esse período para fazer diversos cursos. Mas tem situações, por exemplo, quando você tem seu escritório, né, particular, você não tem mais tanta condição assim desses horários. E aí, por exemplo, no mestrado que eu estava fazendo na UNB, né, eu via, a maioria eram servidores públicos, juízes, promotores, que tiram uma licença remunerada para poder fazê-lo. Então, consegue. Só que aí professores pediam, 5 resumos de livro por semana. Se eu for parar para fazer isso, eu não vou trabalhar como? Verdade. Então, isso realmente dificulta você manter. Mas eu sempre tento me atualizar também pela leitura também de jurisprudências, de alguns sites jurídicos que são renomados e trazem notícias jurídicas. O advogado tem que estar sempre se atualizando, né? Isso é essencial, tem que estar sempre se atualizando. Não tem como você... porque a jurisprudência hoje em dia varia demais. Até varia porque, muito. Conforme a cabeça de suas excelências, né, muita coisa muda. Vide aí o Supremo, que é Ave Maria do Céu, mas não vou entrar nesse ângulo. Mas há muita mudança de jurisprudência e entendimento. Antigamente, na época que eu era mais novo, as jurisprudências eram mais pacíficas e mantinham-se durante longos períodos. Havia uma segurança jurídica. Jorge, eu gostava de estudar a legislação pelo vade-mecum. Depois, com essa tanto de lei, de jurisprudência, eu não consigo mais comprar um vade-mecum e ficar com ele por mais de 3 meses, porque já tem que atualizar, hoje em dia, jogar aquele trabucão no lixo. E hoje tem a internet, né? Tem. Hoje tem tudo Mas, ágil. às vezes, você coloca a gente Planalto ali e aparece já, inclusive, o que alterou tudo da lei. atualizado. Você tinha um vade-mecum, se alterou a lei no outro dia, você não sabia que tinha alterado. Não resolve. Né? Hoje em dia, perigoso até errar. Hoje em dia, o melhor é você ir pela internet mesmo, principalmente por sites confiáveis quanto à lei. O site do Planalto. Mas sabe o que eu observo? Principalmente na geração mais nova, geração Z... a Z, principalmente. O pessoal está com preguiça de estudar. Todo mundo quer soluções rápidas. Abre o YouTube, assiste um vídeo e já está achando que está abafando. E a gente está vendo muitos profissionais vendendo falsas ideias. E muita gente comprando. E quebrando a cara mesmo. Aí também vem a questão de ética, né? Tem gente que é mau caráter para ganhar dinheiro, vende questões que são, vamos dizer, impassíveis
de ter êxito. Inexequíveis. E só para poder ganhar dinheiro daqueles. E quem é ético, não. Eu, por exemplo, sento com o cliente e falo, sua chance é quase ínfima. Existe uma coisa difícil que o cliente tem mania de perguntar, qual é a chance de eu ganhar? Ninguém tem como dar um percentual. Porque depende do juiz que vai cair, do desembargador que vai cair depois num recurso, do ministro que vai cair depois no próximo recurso. Depende das provas que vão ser constituídas durante o processo. Então é muito difícil você falar. O que você pode dizer a sua causa, a probabilidade é grande ou é menor. Isso você pode. Agora, dar um percentual como eles querem é muito complicado. E o cliente tem essa mania, então isso não dá para poder... A ansiedade não combina com... Não combina e tem que ter paciência, exatamente. Tem que ter paciência. Às vezes, porque, por exemplo, você perde na primeira, mas você vai ganhar na segunda instância. Mas são coisas... E as pessoas que vão litigar têm que saber, existe um risco. Existe sempre um risco. Ninguém pode achar assim, é ganho e acabou. Porque se cair num magistrado que entende completamente diverso, não tem jeito. Né? Às vezes tem causas que a jurisprudência está lá, jurisprudência vinculante, mesmo assim acontece coisas que é desrespeitada a jurisprudência vinculante. Então, eu particularmente acho assim, a aquisição a venda de teses jurídicas inconsistente, inclusive diante das informações que hoje a pessoa tem, é porque a pessoa não tem o devido cuidado também, né? Então, assim, acho que todo mundo tem que ter o devido cuidado também de pesquisar um pouco antes de comprar uma ideia, né? Sim. Ou ainda mais quando alguém está te ligando para dizer, você tem tantos mil, que é o golpe dos advogados que tem agora, você tem tantos mil aqui para receber. Gente, não cai do céu, né? Não é assim. Tem né? gente, às vezes, que está apertada, precisando de dinheiro, recebe uma mensagem assim, cai... Não, e até porque vai no calor da emoção. E até porque não existe alguém te cobrar um dinheiro para te dar um dinheiro. Exatamente. Então já não caia disso. Mas imagina se for. Não, mas imagina se uma pessoa que tem um processo judicial está aguardando sair esse resultado e recebe uma mensagem. Pois é, não, é isso que eu falo, não seja ansioso, converse com o seu advogado, efetivamente, você tem o número dele, você tem o contato dele. Então não caia nisso, converse com... Não vá respondendo por aquilo que está chegando ali, ligue para o seu escritório, efetivamente. Averigue antes. Ligue para o seu advogado, efetivamente, que você tem o número dele, fale lá e veja se procede a informação. Exato. Porque senão você vai acabar pagando à toa, vai levar um golpe e esse golpe... dificilmente vai ser recuperado. Nesse momento de redes sociais, informações estão sendo divulgadas aí para todos os lados. A gente não consegue ter um filtro, então é sempre bom, antes, buscar averiguar a veracidade daquilo que chega. E golpe tem para tudo que é tipo agora, né? Daqui a pouco vai surgir outro. Agora do advogado é moda, daqui a pouco surgiu de outra coisa, né? Os criminosos, eles têm daqui a pouco vai ter uma criatividade. Daqui a pouco vai ter um podcast. Estou te ligando para te convidar aqui, só tem que pagar aqui R$1.000 para você acertar aqui e você vai vir aqui no podcast. Não duvide. Por aí. É desse jeito, não tem erro. Então, assim, você gosta de se debruçar, escrever, já saiu em colunas de grande renome, valor econômico, já deu entrevistas ao vivo. Me conta aí um pouquinho dessa experiência ao vivo, como é que foi? O diferente que tem é porque você tem que estar o tempo todo ali preparado, porque quando tem um corte de uma parte do programa para outra, né? Aí vem lá, 3, 2, 1, aí entra a musiquinha, aí vai vir uma pergunta que você ainda não sabe qual que vai ser, você tem que responder na hora, é a espontaneidade que tem que ter, né? Te maquiaram antes? Sim. Sério? Sim. Não, tem que maquiar. Com a televisão, todas as vezes que fui em televisão, teve que maquiar. Mesmo assim, você acaba suando na hora, não tem jeito não, mas que ajuda. Mas nesses intervalos assim que tem, é curioso porque fica ali todo mundo... Né? E outra coisa que é interessante, assim, muitas vezes, não sei se verificar, tem uma das entrevistas que eu faço, tem uma que é com o presidente da Noruega, essa foi tranquila, porque eu acho que ele já tinha experiência, mas tem uma que é com uma outra, acho que é uma corretora, e ela começa a se atropelar um pouco, aí eu meio que cortava para ajudar, sabe? Essa coisa ao vivo você tem que fazer, porque senão fica numa situação... Não perdeu o timing. E a própria apresentadora fica meio assim... Insegura, sabe? Aí você perdida. vai e corta para a pessoa corta para você e você acaba que responde. Então, aí tem um jogo de frescobol. Assim. Mais ou menos assim. Só que a bolinha caiu para cá e eu sou o gandula, às vezes eu pego e devolvo a bolinha para continuar o jogo, entendeu? Mas de ao vivo, que eu acho mais assim, diferente, é isso. Mas eu tive programas gravados também que foram assim, terríveis, por causa que, às vezes, a pessoa quer regravar uma coisa de novo, aí depois de novo, acaba demorando demais. Você vai ficando cansado. E geralmente a primeira versão é a melhor. Pois é. É porque é coisa que também que eu ia falar assim, quando você tem, que nem aqui, nós estamos nós dois aqui, um bate-bola é tranquilo. Mas quando você tem muito convidado, por exemplo, acaba ficando um pouco confuso, meio, sabe, às vezes um assunto que você ia falar, outra pessoa que está falando,
fica É que nem um happy complicado. hour cheio de gente. Você nunca consegue dar aquela atenção para as pessoas. Mesa de 300 Enorme, pessoas, porque você não ninguém consegue conversa conversar nada. nem. Eu prefiro uma mesa menor, pouca gente conversando, como eu, inclusive, espero fazer hoje mais tarde, né? Não é? Sentar, bater um papinho. Oh, coisa boa demais. Um dia eu sento com você para contar coisas pessoais, aí tem muita história Vai ter muita engraçada. história. É porque na parte... na parte profissional é um pouco complicado, porque é o que eu estou te falando, é aquela coisa que você conta, só que a pessoa identifica. Tem sigilo, e aí, tem ética. se ela identifica, pode criar um problema. Prefiro manter as coisas... Eu tenho algumas... Com discrição. mais discretas, porque a pessoa se identifica. Certo, Jorge. Mas vamos voltar agora no seu momento empreendedor, que você... O Pedrinho saiu do escritório. Você depois teve mais um sócio. Eu tive o Marcelo Pontual, né? Ele, acho que agora está querendo seguir para a carreira política, né? Ele tem até um programa dele, a Hora Pontual, um programinha desses assim que ele faz de coisinhas pequenas gravadas, sabe? Mas foi meu sócio durante um bom período também, acho que uns 4 anos, 4, 5 anos. E aí depois que ele saiu, eu resolvi não trocar mais o nome do escritório. Deixei só com o meu nome, porque apesar de sempre eu ser... majoritário em grande escala, vamos dizer assim. Nunca tive percentuais, vamos dizer, menores do que 80%, 90%. Apesar disso, eu aceitava a pessoa pagar algum tipo de valor de investimento, porque tem papelaria, tem um monte de coisa, né? E conseguir inserir o nome no escritório. Só que até por causa dos momentos que, eventualmente, a pessoa quer ir para outra coisa, né? quer seguir uma outra linha, novos quer desafios. ir para política, aí você tem que reformular tudo. Então, eu resolvi que, a partir de agora... Jäger Amarante. Jäger Amarante, Sociedade de Advocacia, e não tem mais jeito. Quem for sócio, virar sócio, permitir se associar, vai sempre ter um valor minutário, mas não vai mais modificar o nome. Quem não altera mais a denominação do escritório, não altera mais site, não altera mais papelaria, não altera... Papelaria, apesar que o pessoal nem usa mais. Agora mas toda a parte material do que você faz, você não precisa mais ficar alterando. Parte final de e-mail, eu tenho GEAC, que é do Jäger e Alves da Costa, eu tenho JAEMP, que é do Jäger e Matos Pontual, e eu tenho agora o JASA, que é Jorge Jäger. Esse não muda mais. Pronto, Ficou, porque senão toda vez tem que ficar alterando, é horroroso. Então você demorou uns 15 anos para dar esse voo solo. Assim, para montar meu escritório? Para ser só você. Para ser só eu. Porque teve por aí. uns 15 anos. Para ficar só. Mas, na verdade, assim, o escritório já era, vamos dizer, essencialmente meu. Eu permiti porque, às vezes, a pessoa gosta, né? Queria colocar o nome e tudo mais. E eu não tenho esse ego de... Para mim, não é problema, né, distribuir com mais pessoas, vamos dizer, as vitórias que o escritório vem a ter. Então, eu nunca tive esse problema. Só que o problema começou a ficar material. Né? Ou seja, não é moral da coisa. Sim. Começou a virar material, porque daí toda vez tem que trocar também. tudo, operacional, tem que trocar nome, tem que trocar... Sabe, isso fica muito ruim. E aí eu resolvi que, a partir de agora, se alguém quiser me propor, por exemplo, a aquisição, eu não vou... Acho que eu estou muito bem da forma que eu estou. Ainda bem, meu escritório está indo muito bem. Está sólido. Está sólido, está bem. Financeiramente está tranquilo, então eu não quero mexer de novo e permitir que haja de novo alterações de tudo só para incluir outra pessoa, até porque hoje eu tenho o que eu quero é consolidar o escritório e uma equipe muito boa para que eu possa aproveitar agora, vamos dizer, os frutos que estão sendo colhidos, que estão você sendo plantou. colhidos a partir de agora. Né? A partir de agora não, já há um tempo quando eu estou com o escritório só com o meu nome. Agora vamos imaginar que a gente está sendo transmitido aqui para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, mas qual é a sua visão, a sua experiência de advogar em Brasília, na capital? Você acredita que tem uma diferença no dia a dia? Apesar de hoje está tudo automatizado, mas Brasília ela tem uma rotina, uma atmosfera diferente. Tem porque... Das demais cidades. Não só pela questão da proximidade com a política, mas com a nata do judiciário. Né? Aqui Sim. você conhece ministros, você conhece... Você trabalhou com ministros. Trabalhei com ministros. Você... apesar que todo mundo acha que você vai na esquina comprar pão e encontra o Gilmar Mendes. Né? Não é assim, né? Mas porque você fala para a pessoa de fora, a pessoa, você achava o Alexandre de Moraes lá, né? Faz alguma coisa. Claro que não, porque você não encontra ele em qualquer lugar.
E também, para deixar claro, se encontrasse, para mim, minhas críticas são profissionais ou pessoais, eu tenho e não levaria isso a algo, não a algo agressivo, porque eu acho que não é por aí. Agora, suas excelências também são passíveis de críticas e creio que tem que aceitá-las. Sim. Mas não precisa haver, vamos dizer, agressão, seja verbal ou moral. Eu não iria, por exemplo, para a rua quando tem pessoa e fica xingando a pessoa que está na rua. Acho isso até molecagem. Mas tem sim ministros passíveis de muitas críticas, muitas. Eu, particularmente, não acho a composição hoje do Supremo uma composição ideal. Acho longe disso. Eu particularmente, tenho uma visão de que não tem segurança jurídica mais com essa composição de hoje. Há uma alteração constante de jurisprudência que, numa época, assim, num dia assim, no outro dia já não é mais assim. Então, assim, existem processos, para mim, que são completamente absurdos, como esse processo que fica eternamente aberto em função de atos contra a democracia, ou se abre outros referente à situação do Rio de Janeiro, e isso aí fica eternizado e nunca vai se finalizar. Não tem um desfecho. E o pior, um tribunal que abre inquérito, faz a parte investigativa, ainda que indicando às autoridades policiais que o façam, mas conduz essa parte do inquérito. Aí praticamente que determina ao Ministério Público que apresente alguma coisa por fim de denúncia, e ainda que não apresente a denúncia, toma uma série de medidas cautelares nesse meio que já é passíveis de perda de liberdade, seja de expressão ou de liberdade mesmo de ir e vir, e depois ele por cima julga. Não se dá por impedimento pessoas que estão sendo objeto, não como a figura do Estado, como ministro, mas está sendo objeto, sim, como pessoa, e não se dá por impedido. Mantém-se isso eternamente como uma forma de ameaça a qualquer cidadão que, por exemplo, se contraponha a eventuais posicionamentos daquele Poder Judiciário. Eu acho isso absurdo, eu acho isso contra a democracia e não a favor, no que pese achar que é sim contra a democracia se atacar instituições e lá tentar se derrubar algum governante, alguma coisa. Isso seria sim, deve haver algum tipo de atitude, mas não deve ser o próprio judiciário que abra procedimento, conduza procedimento, praticamente determine a denúncia e julgue ele próprio o que inclusive aquela pessoa que está sendo ali objeto daquilo, julgue ele próprio a condenação ou não das pessoas. Então você na condição de advogado, vivendo, respirando aqui essa atmosfera de Brasília, a sua visão é que você vê, agora eu usei até um pleonasmo, mas a sua interpretação é que justamente você está mais próximo a essa cúpula do judiciário e, de certa forma, não que a gente vai encontrar em cada esquina, mas tem a oportunidade de ter um pouco mais de proximidade até. E acaba que, por causa dessa proximidade, acaba que se torna assunto impossível de você não explorar quando você encontra uma pessoa que não é. Porque como a pessoa já começa perguntando sobre isso, você conhece? Será que... Acaba perguntando sobre suas opiniões. Né? Tem que se posicionar. Eu me posiciono. É o que eu falo, eu sou contra qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de desrespeito. Agora, eu acho também que há um exagero hoje em dia de que qualquer tipo de crítica também já seja uma agressão a um Estado democrático. Entendeu? Então, Jorge, mas esse cenário, ele está no mundo inteiro. Vários países estão passando por situações em que a sociedade está muito à flor da pele. Então, é importante que você se posicione. E, nesse ponto, a sua maturidade te mostra que não adianta levar para o lado da agressão, a pessoa perder a cabeça, não. É importante se posicionar. Tudo é extrema-direita, ou é extrema-esquerda, ou é extrema-direita. Você não pode ser de direita, ou ser de esquerda, mas ser mais centro. Não. Agora, qualquer tipo de ato, ou é extrema-direita, ou é extrema-esquerda. Então, assim, eu acho há um exagero em tudo pela polarização. Como advogado, aqui na Capital Federal, você se posiciona, mas vira e mexe, deve ter um cliente que te pergunte como que é a dinâmica aqui, qual é o seu pensamento com relação
ao quadro político atual? Não, a tudo. Todo cliente que vem de fora já quer saber se você toma cafezinho com o Gilmar Mendes, com o Moraes, com o Dino, e não é assim que funciona. E aí começam a entrar em assuntos, né? Seja aquele que é esquerdista ou aquele que é de direita, que chama-se hoje de extrema todo mundo, mas tudo bem. Eles sempre querem saber, puxando para a sardinha para o lado deles, né? Qual é a opinião que a gente tem. Só que a gente tem que pisar em ovos, porque infelizmente, né, essas figuras hoje da magistratura levam tudo para o pessoal, eles não sabem levar uma crítica como apenas meramente profissional. Então o advogado tem que tomar cuidado, porque hoje ele faz aqui uma opinião dele profissional contra determinado magistrado, e amanhã ele vai lá defender alguma coisa. E aquele magistrado, sim, leva no pessoal. E às vezes pode prejudicar o seu trabalho. Entendeu? E vocês, entre si, os advogados, você e os seus colegas, quando se encontram, trocam ideia? Eu sou advogado, eu troco ideia com quem quiser trocar ideia comigo, eu troco. Eu tenho posicionamentos muito bem resolvidos e coloco quais são os meus posicionamentos. Mas que nem eu estou te falando tanto aqui na frente, como eu não tenho problemas pessoais, até porque eu não conheço pessoalmente nenhum desses ministros a título de afinidade. Conheço de trabalho, de despachar ou de fazer uma sustentação oral. Mas não tenho nenhuma amizade ou inimizade com nenhum deles. A questão é de debater o direito. Mas tenho críticas jurídicas e profissionais contra a atuação de alguns deles. Não só no Supremo, como até em tribunais superiores que não são tão conhecidos, mas também tem algumas críticas, como tem elogios também. Tem alguns ministros que eu acho muito bons. E isso com amigos e tudo mais, obviamente que eu falo. Para clientes, eu não entro muito no âmbito, porque entre amigos é uma coisa, né? Para outras pessoas, não tem por que ficar entrando nesse tipo de Você vai acabar de consideração. se desgastando. Mas mesmo assim, é o que eu falo, não tenho tipo críticas pessoais, porque eu nem conheço. Como é que eu vou pegar e fazer uma crítica pessoal? Mas tenho profissionais e jurídicas quanto a algumas atitudes e alguns tipos de procedimento que, para mim, ferem completamente a Constituição e são levados hoje pelo Supremo como se fosse algo comum e corriqueiro. Né? Mas aqui na capital, as pessoas esquecem que nós temos uma outra variedade de órgãos que atuam administrativamente em atos decisórios. Agências reguladoras, o próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Bacen, e você tem sempre um contato com eles também na esfera extrajudicial. Sim. Eu tenho amigos juízes, tenho amigos promotores, tenho amigos que são diretores de algumas das agências. Isso a gente sempre acaba que conhece. Mas aí ali a conversa de botequim, quando você está ali, é tranquilo, né? Agora, quando outras pessoas perguntam, se eu for falar alguma coisa, eu vou fazer uma crítica meramente externa, não vou falar de uma coisa pessoal. Né? Eu acho que nem se você tiver uma inimizade com alguém que é de um grupo de amigos seus, você tem que ficar falando mal dessa pessoa para os outros. Quiçá de uma pessoa que você mal conhece. Expender energia. Né? Então, assim, só tem minha visão é que, se quiserem minha opinião profissional quanto a coisa, sim. Agora, o risco que sim, que eu acho que foi sua pergunta ali originária, se para um advogado é complicado isso, claro que é, porque exige muito jogo se ele de hoje cintura. der uma crítica profissional e aquele profissional não souber levar meramente como crítica e quiser levar no pessoal, isso pode trazer prejuízo, infelizmente. Mas agora, tirando essa parte mais beligerante desses assuntos polêmicos, políticos, o que eu estava querendo chamar a atenção também é que aqui em Brasília ficam as sedes de muitos órgãos de instâncias administrativas decisórias e que você também tem forte atuação junto a eles. Sim. O fato de você estar aqui em Brasília também é muito positivo. Um diferencial para quem é daqui para poder conviver assim, mais. Muitas vezes a primeira instância dessas esferas administrativas tem em todos os estados. Sim. Mas a partir da segunda instância, que nem o CARF, por exemplo, em termos fiscais, ou mesmo os conselhos da Anatel, né, da ANEL, é tudo aqui em Brasília. Então, óbvio que você consegue ter uma melhor facilidade para poder lidar ali. Até porque a forma de contato com esses órgãos, se você for tentar por telefone ou por via e-mail e tudo mais, é terrível. Então, às vezes, o jeito é fazer como antigamente, né? Ir lá e bater acompanhar as reuniões deliberativas. Ir lá, bater na porta e tentar conversar, porque dificilmente não vão te atender estando lá. Ainda acontece de vez em quando, é violação de prerrogativa de advogado. Eu que já fui da Comissão de Direito de Prerrogativas aqui da OAB-DF. A gente acontece diversas vezes, teve gente que acha que não deve atender advogado, que é um absurdo, né? Porque Sim. é um interlocutório, não quer atender o cidadão, mas também não quer atender o advogado, então não quer atender sai ninguém. Do órgão público. Não quer atender ninguém, né? Mas é algo corrente, sim, a gente atua muito na parte administrativa, assim como na parte judicial.
e muitas vezes até em questões que não tem nada a ver com o judicial, como arbitragem, como um julgamento arbitral, né, que duas partes colocaram no contrato e fizeram, colocaram uma comissão já previamente armada, e você ou advoga ou mesmo pode ser um dos julgadores. É um diferencial, então, o advogado... Uma coisa que sai até da esfera administrativa vai para extrajudicial mesmo, entendeu? E outra, porque a atuação também jurídica não se baseia também apenas nisso, né? Contratos é uma coisa que você tem que fazer muito bem feito para poder evitar exatamente litígios no futuro, né? Preservar o seu cliente ao máximo. Então, o contrato é uma coisa também que eu lido muito e que não depende de ter um órgão A, B ou C, em princípio, para nada, né? Então, tem várias atuações que a gente pega e aí, quando um cliente chega, você faz uma consulta que você estuda toda aquela cadeia de atuação dele. Sim. E que você pode intervir em vários pontos para atuar preventivamente. Muitas vezes, inclusive, você tem que primeiro encerrar as esferas administrativas para depois poder ir para a judicial. Por exemplo, até no ramo previdenciário tem se colocado muito a necessidade de primeiro fazer o pedido administrativo e haver uma negativa para você poder judicializar. Então, essa questão de ter que passar o administrativo é essencial. Até porque vou te dar o motivo ali para uma eventual negativa ilícita de algum pedido de buscar o judiciário, sem que esse ache que você deixou de cumprir um primeiro passo que seria necessário. Então, sempre tem essa atuação administrativa e eu acho essencial mesmo. Até porque, de repente, você poderia resolver de uma forma muito mais fácil do que ter que buscar o judiciário. E que é muito mais oneroso, mais caro. Mais oneroso, Jorge, mas é por isso que todo mundo brinca falando que é bom você ter um amigo advogado e um amigo médico. Porque cada coisa que acontece na nossa vida... Nossa, amigo médico, então, nem vou dizer. Meus amigos médicos estão olhando aí, com certeza vão dizer, esse aí perturba, viu? E vice-versa. Não, mas a gente faz umas permutas juntos, a gente vai conversa. Aí tá tudo certo, então. Troca aqui uma ajudinha aqui, eles de lá me ajudam pro lado de cá e a gente vai resolvendo, né? Jorge, agora vamos sair um pouquinho da esfera profissional, falar da sua vida pessoal. Agora pode dizer que até graças a Deus. Esperar. O que você... faz na sua rotina para te ajudar a trazer um pouco de equilíbrio para a sua vida, que deve ser bem agitada, uma rotina engajada. Assim. Eu gostava muito de poder, né, ir na academia, só que como eu tive toda uma série de cirurgias que eu tive que passar agora por causa de uma fístula que eu tive, então acabou que agora eu não estou conseguindo fazer muitas outras coisas. Mas eu gosto de restaurante, gosto de ir em barzinho, gosto de rever os amigos, né, falar besteira. Assim, isso que me ajuda, né? Ou de vez em quando fazer uma maratona de uma série, fazer maratona, né, de alguma coisa. Sim. Que é o que ajuda, né? Tem alguma coisa que você gosta que, tipo, quem não é seu amigo íntimo nem imaginaria que você ia gostar? Alguma coisa que eu gosto que um amigo íntimo não saberia? Eu acho que não, porque eu falo tantas coisas assim na cara mesmo e tudo mais. Mas para quem não te conhece direito, uma coisa engraçada, tipo assim, o Jorge gosta de dançar balé, não? Pode ter certeza que eu não gosto, sem nenhuma crítica a quem goste, é de cada um. Assim, um hobby, alguma acho coisa que o pessoal todo mundo tem direito de gostar do que quiser, mas balé é uma coisa que não faz muito a minha cara, não, exemplo. Sabe? Só mais assim, o futebol eu gostaria, mas não tenho jogado também, jiu-jitsu eu gostava, meu filho está fazendo, mas hoje em dia já não estou podendo praticar. Né? Você vai ficando velho, vai começando a aparecer um monte de problema, né? Uhum. Então, assim, atualmente, muita coisa que eu gostava de fazer, eu não estou podendo fazer. Mas em breve espero estar voltando, mas eu ocupo minha cabeça com esse tipo de coisa hoje em dia. Vou na série, tudo, ou vou num barzinho, num restaurante, né? São coisas que, assim, ir no final do dia, tomar um bom chopinho com um amigo, conversar, ou com a minha esposa, né? Isso é ótimo, é uma terapia. Né? É verdade. Então, são coisas que eu gosto, sim, no ramo pessoal. Mas as coisas que eu mais gostava assim, de fazer já ficaram um pouco mais complicadas diante do meu quadro de saúde atual nesses aspectos. Né? Mas é pontual, daqui a pouco você volta. Mas é pontual, por isso mesmo que eu estou falando, daqui a pouco eu volto. Mas esse ano foi um pouquinho chato isso, só que já está se resolvendo e... Mas, por exemplo, você falou do jiu-jitsu. Quem não é tão íntimo não saberia que você lutou jiu-jitsu e que gosta. Sim, gosta. Meu filho está lá também. Seu filho faz também. Eu comecei, e quando ele começou, eu ainda estava podendo fazer, eu fiz um pouco com ele já. Eu tive a honra de poder, né, treinar com meu filho, né? Isso aí. Isso é muito bacana.
Então, eu quero voltar a treinar com ele, que agora ele está melhor ainda. Eu vou levar uma surra, mas não tem problema não. Mas vou voltar. Espera, ano que vem eu já estou na expectativa de que essas questões assim... Porque eu sinto falta um pouco de fazer essa atividade física também, né? Sim. É engraçado, quando você está podendo, você fica com preguiça de fazer. Né? Quando você não pode, você fica com saudade. Sim. Por isso tem que aproveitar, porque o tempo assim, passa, né? e vai que nem uma flecha, não volta atrás. Né? Mas eu espero que até ano que vem eu já esteja tudo tranquilo quanto a essa questão aí que eu tive de saúde. Eu acho que aí eu vou conseguir voltar a fazer todas as coisas que eu gosto. Jorge, a conversa está maravilhosa, está chegando ao fim. Mas eu quero fechar com chave de ouro fazendo algumas reflexões com você. Você tem 21 anos de advocacia. O que esse Jorge mais maduro conversaria com o Jorge lá do comecinho, em 2004, se vocês estivessem numa mesa de bar num happy hour? Eu acho que o principal seria falar para ele tomar um pouco mais de calma e não investir demais na carreira logo de início, tendo deixado de conviver um pouquinho mais com os pais no final da vida deles, apesar que não se espera, eles morreram inesperadamente, mas um perto do outro, 40 dias só de diferença. E hoje eu diria para ele, aproveita para conviver um pouco mais, a gente nunca sabe o futuro, mas aproveita para conviver um pouco mais esse finalzinho, porque seus pais estão próximos, né, de ter mais tempo de qualidade com a família. De ter ficado mais com eles ali, principalmente naquele final. Eu gostaria de ter ficado mais. Fora isso, acho que investi bem na carreira, acho que deu tudo certo, né? Mas isso era uma coisa que eu queria ter feito mais. Trazer um pouquinho de equilíbrio. Trazer um pouco de equilíbrio nessa parte, naquele começo. Mas no começo, né, o jovem sempre assim, meio afoito, né? Então, o que eu sugeriria a ele é ser um pouquinho menos afoito, que vai dar certo, e ter convivido um pouquinho mais. No final da vida, convivi muito bem com meus pais, mas no finalzinho da vida poderia ter convivido um pouco mais. Você teve um grande mentor? Meus pais, com certeza. Dois gênios para mim, gênios. Um era fundador do Choro, tocava maravilhosamente, era um excelente médico. A outra falava 7 línguas, viajou o mundo todo, tinha grande história, cozinhava, que era uma maravilha. Então, assim, os dois, para mim, foram os maiores exemplos que eu tenho, são meus pais mesmo. E teve algum erro na sua vida que você passou e você tirou um grande aprendizado? Eu acho que um momento assim, da minha vida que eu tirei um aprendizado, não vou entrar em meandros aqui, mas foi no meu momento do divórcio. Eu fui uma vez casado antes de estar com a minha atual esposa, e eu tive um momento ali muito, muito, muito ruim, só que me ensinou muito, sabe? Me ensinou muito. Acho que as coisas que eu aprendi dali me levaram a evoluir muita coisa na minha vida. Isso é muito importante. De tirar do erro um grande aprendizado. Isso, exato. E depois tudo ficar pacífico. Ficou. Hoje em dia está tudo em paz, tudo tranquilo, mas naquele momento teve problemas muito ruins. Às vezes, quando a gente está passando por uma situação de estar atravessando um vale, a gente pensa que não vai conseguir resolver, mas nada como o tempo, um bom diálogo, respeito, aí as coisas vão se encaixando nos seus devidos lugares. Eu consegui me recuperar. Depois de tudo que eu passei, eu ainda consegui me recuperar, consegui me reerguei. Então, assim, eu digo, o saldo foi muito positivo. Foi um problema que teve que me ajudou muito a crescer, né? Jorge, como nós estávamos conversando, você é um advogado com a carreira consolidada, eu observo que você não está parado no tempo. Você está interessado agora em abraçar novos desafios e projetos voltados para o digital. Me fala um pouquinho, o que você tem vislumbrado? Jorge, assim, realmente o escritório hoje está mais estável, está tudo mais estabilizado. Eu consigo trabalhar nas minhas questões e ter tempo agora mais livre para poder pegar e tentar vislumbrar outros mundos. Hoje em dia, o digital, acho que é a área que todos que têm interesse em ter uma atividade diversa pode tentar explorar. E eu estava tentando explorar isso de forma um pouco precária e atualmente estou tentando buscar agora uma coisa mais profissional nesse sentido e que pretendo fazer, inclusive um programa que nem esse, né, de entrevistas, fazer algumas postagens, permitir perguntas, né, uma série de questões para auxiliar pessoas que estão entrando no ramo do direito, para auxiliar aqueles que têm alguma dúvida sobre direito, para poder falar, inclusive, de questões até, vamos dizer, um pouco temerárias enquanto judiciário, posturas de ministros e tudo mais, vamos dizer, polêmicas, para falar assim, né?
E acho interessante poder fazer esse tipo de atividade, o que eu já estou começando a planejar, né? Espero em breve estar fazendo algo do tipo. E para não só a questão de atender clientes ou falar da profissão, mas também para tratar de temas polêmicos. Trazer ideias, discutir e ideias. discutir também temas polêmicos, que eu acho que vai ser bem interessante. Muito bom, muito bom. Hoje o digital está virando uma regra, apesar do presencial também, ele é inexcluível, faz parte. Mas o profissional que ele está fora do digital, ele já está anos-luz atrás, assim, dos atuais. Então, assim, é importante porque, primeiro, você sai desse foco geográfico de Brasília. Você pode ser assistido por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Você pode escalar clientes e você também pode ver a questão social do seu trabalho, ajudando pessoas. E eu acho que está em falta, mais ou menos, um projeto do jeito que eu estou querendo fazer. Porque eu quero algo que possa atingir tanto a questão de auxiliar as pessoas nas dúvidas jurídicas que tenham, como também compartilhar as minhas experiências, coisas que eu passei, permitir que as pessoas consigam sanar também suas dúvidas, mas também ter algo um pouco divertido, né? Tentar fazer ali sim, constar algumas histórias que podem ser interessantes e divertidas para as pessoas poderem ter um programa diversificado, que não seja meramente estruturado apenas numa coisa só, mas que tenha vários tipos de atendimentos num programa apenas e também naquilo que vai se complementar, né? Como as postagens, respostas a perguntas e quem não tem a sua bagagem, a sua maturidade, só vai ganhar com isso, porque às vezes a gente pode aprender sem quebrar a cara, prestando atenção na história do outro. É o que eu espero, poder ajudar bastante as pessoas e diverti-las também, por que não? E se divertir também? Entretê-las também. Mas também auxiliá-las naquilo que elas tiverem de dúvida. E eu acho que um programa assim, bem como as respostas que eu vou poder dar, eu acho que vai ser bastante interessante, não só para quem vai assistir, mas para mim que estou já estabilizado no meu ramo jurídico profissional e agora, quem sabe, no meio virtual. Alçar novos voos. Novos voos. Muito bem. Jorge, muito obrigada por ter participado. Foi uma conversa aqui esse convite. Muito enriquecedora. Eu que agradeço de novo. E eu quero saber também um feedback, como que você se sentiu aqui, participando de um podcast, trocando ideias sobre vários assuntos da sua vida. Eu não poupei nada. Não, adorei. Eu queria ter, assim, trazido umas histórias um pouco mais, vamos dizer, divertidas, só que eu acho que eu vim com o intuito de uma coisa mais profissional mesmo. Então, peço desculpa se acabou sendo meio monótono. De jeito nenhum, foi mas, ótimo. Mas, de qualquer forma, assim, eu adorei, gostei muito. E espero que tenhamos outras oportunidades. Quem sabe eu ainda estou pensando até em começar a atuar nessa área. Quem sabe de fazermos o inverso, de eu te entrevistar no futuro. Ótimo, vai ser muito legal. Muito obrigada, Jorge. E para você que nos acompanha, as redes sociais do Jorge vão estar aqui na descrição desse episódio. Se você ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever, ativa o sininho para te avisar dos principais episódios que serão lançados futuramente sobre pautas quentíssimas, principalmente para quem é do ramo do direito e para quem não é do direito, que quer um dia cursar ou quer entender um pouco mais, porque é uma matéria que, a princípio, todo ser humano deve ter pelo menos uma curiosidade para saber se defender e viver em sociedade. Muito obrigada a você, telespectador. Tenha um excelente dia e semana. Muito obrigado.